Eu sou Augusto Oliveira, esse é o Lado Negro da Força, somos heróis de rosto africano, certo? Vocês me ouvem bem aí, tá certo? O som tá da hora? Então tá. Seguindo aí o modelo wakandano de ser, que é a gente permite que as pessoas se apresentem, né? A gente não coloca a pessoa numa caixa. A gente deixa que ela se mostre pro mundo, né, mano? Dá essa opção pra gente, né, mano? Não deixar a pessoa mostrar quem ela é também é uma forma de violência. Então, se apresentem, certo? Olá, boa noite. Meu nome é Danilo. Eu tenho 32, faço 33 esse ano. Trabalho com publicidade. Participo junto com o Augusto Cabral no Lado Negro da Força desde o início. Gosto bastante de futebol, games, filmes, séries, todas essas coisas que todo mundo gosta. E é isso, tô ansioso pro papo e é isso. Boa noite, meu nome é Tago. Quebrando um pouco o praxe, não pretendo falar muito de currículo na apresentação, que a gente é mais do que currículo. Vou falar sobre os meus interesses, né? Sou muito ligado às atividades que possibilitem mudar a situação do povo preto no Brasil. Então, boa parte da minha trajetória ela tem sido nesse sentido, e eu percebo esse papo como mais uma das etapas para que esse objetivo seja alcançado de alguma forma. Então, estou aí para somar. Olá, boa noite. Eu sou o Oda Mendonça. Alguns me conhecem aqui porque eu participo de vários podcasts e um pouco a minha profissão me ajuda a me definir um pouco, que é essa questão. Eu trabalho com design e também trabalho com vídeo. Então, no final, eu acabo me interessando muito pelas histórias dos outros e tenho as ferramentas para contar as minhas histórias. E eu acho que aqui é isso que vai rolar um pouco, assim, a gente contar um pouco as nossas histórias, ouvir a de vocês, e é isso, né? A gente vai falar sobre masculinidades, né? Eu acho que, mais uma vez, né, acredito que a repetição é importante. Quando a gente fala de masculinidades e a gente a gente sabe de que masculinidade a gente está falando, né? Vou começar perguntando pra vocês o que vocês consideram masculinidade, assim. Lógico que quando a gente fala de masculinidade, erroneamente as pessoas já assumem que a gente vai falar sobre toxicidade, sobre fragilidade, mas eu quero que vocês definam masculinidade, que é uma coisa, e essas duas outras são problemas dentro disso. Para mim, masculinidade é pensar sobre, né? Primeiro, pensar sobre masculinidade é uma parada super recente. A gente vê os elementos do que se chama masculinidade presente, a gente vivencia-os, mas a gente não para pensar o que de fato é, né? Eu acho que masculinidade é um modo que o homem tem de ser e estar no mundo, né? Ele é baseado em determinados códigos culturais, e aí quando eu coloco códigos culturais e sociais, eu estou falando dentro de uma perspectiva neutra, não é nem positiva ou negativa, mas é um lugar, enfim, que a partir do nascimento esse ser ele é colocado, não vou dizer que está com ele, mas ele é colocado. Então a masculinidade para mim é uma perspectiva de mundo baseada, enfim, no gênero masculino, que aí tem as suas diversas modificações a partir da cultura. Enfim, a partir da cultura. Para mim, masculinidade é uma constante evolução do meu ponto de vista, pelo que eu me encontro, onde você reúne todas as suas vivências, desde que você tem em casa, com seus amigos, de criança, adolescência, você saber identificar o que é bom, o que é ruim, e evoluindo nisso numa melhora coletiva, não só para você, mas pro seu irmão, pro seu pai, pro seu tio, pro seu amigo. Então eu vejo, pra mim, de uns tempos pra cá, quando falam de masculinidade, eu gosto de coisas de evolução, eu gosto de ver mudanças, ver coisas fluindo. Foi meio engraçado. Recentemente eu participei de um programa, enfim, me entrevistaram e fizeram essa pergunta. Depois eu vi até um trailer que o editor se divertiu, né? A menina entra na minha casa e me faz essa pergunta: define o que é homem. Cara, bugou, né? Fiquei lá, tela azul, assim.
Aí no teaser aparece eu bugado assim, o que é homem? Eu. Aí já corta pra alguém com uma resposta super técnica, assim, incrível. Eu gosto até de pensar, porque eu acho que tá muito difícil a gente definir agora o que é masculinidade, porque a gente consegue definir o que é masculinidade tóxica. Isso a gente consegue, né? É muito bom a gente fazer parte de uma geração que, principalmente as mulheres negras, apontaram muito isso pra gente, pautou uma discussão no primeiro momento, e agora é o momento de a gente ter essa responsabilidade e começar a pensar, e eu concordo com um dos dois, nessa coisa do futuro, tá? A gente sabe que a gente não é uma doença, mas, tipo, como a gente faz para uma sociedade saudável? Então, antes de definir, porque realmente eu estou definindo a cada dia, eu gosto de pensar, eu vou responder, acho que pode ser uma pergunta para vocês. Quando a gente descobriu que a gente é homem? E é muito louco, porque eu faço uma ponte com racismo, assim. No meu caso, pelo fato de eu ser um negro de pele clara, eu fui descobrir que era negro quando eu sofri racismo. Que eu entendi e isso eu fui correr atrás. E eu já tinha tipo 14 anos. E aí eu fiquei pensando, cara, quando a gente descobre que a gente é homem? E aí eu já contei essa história em algum lugar. Eu lembro que teve um dia, quando eu era moleque, eu venho de uma família meio grande. Meu pai e minha mãe queriam ter uma menina, então eles chegaram na sexta chance, eles conseguiram ter uma menina. E é uma escadinha, eu sou o segundo mais velho. Meu irmão mais velho, ele brigava muito bem e se orgulhava disso, a gente morava num condomínio bem grande. E uma vez, e pelo fato de meu irmão brigar muito bem, eu nunca precisava muito brigar, assim, eu só falava, eu sou irmão do cobra, e tudo meio se resolvia. E aí teve uma vez que um cara do meu prédio, que era o mais valente do prédio, mais bula, bateu no meu irmão mais novo. E aí eu tinha que ir lá meio resolver isso, ele bateu no meu irmão e pegou a lata de linha. E já colou, tipo, a linha dele, do meu irmão na dele, e tava empinando. Eu cheguei no condomínio da escola, já chegaram vários moleques assim, tipo, e aí, ó, pegou a lata do Hugo. E aí? Eu fui atrás do cara, eu tive que pensar, assim, e já calculando tudo. Puta, o André é bem maior do que eu, se ele me pegar, mas eu não podia, de forma alguma, não ser violento. Ao mesmo tempo era um cara que eu sabia que era violento, que eu não poderia conversar com ele. E aí, eu cheguei atrás do cara, tirei o bamba, bati com a maior força que eu podia atrás do cara não sabia, o cara estava empinando pipa. Cheguei por trás do cara e pau, e saiu correndo. Já me senti vingado. Depois, quando meu irmão mais velho chegou, alguns dias ele resolveu isso. Mas, cara, o tempo que eu fiquei com medo disso, vários dias que eu tinha medo de sofrer uma emboscada no próprio condomínio, porque eu fui lá e desrespeitei o cara. Então eu fico pensando nisso, assim, pra vocês pensarem mesmo, né? Quando a gente entende que é homem. E aí, um dia desses eu conversei com um amigo não, um colega, mas eu tinha acabado de conhecer, que é um homem trans. Porque também, antes na minha cabeça, a masculinidade, no primeiro momento, se definia pelo falo. E aí, quando eu conversei com um homem trans que não tem, eles falaram, porque era minha primeira resposta simples. Tipo, não, tem um pênis. E tudo que um pênis significa e tudo que você é meio norteado por isso. E aí, quando bateu essa ficha, eu fiquei em tela azul de novo. Por isso que eu falo, é meio difícil definir, porque eu acho que quem está preocupado com isso tá em tela azul todo momento você tá ali e começa a carregar de novo e você fala, e aí? E agora? E aí? Comecei com o homem trans. E agora? Começa a construir tudo de novo. É bem louco esse bagulho que você falou que, sei lá, né? Masculinidade no primeiro momento, né? Numa inocência também, nossa. É a diferença entre o charme e o funk, né? Tá. Mas eu acredito que ela é plural, né? E ela é pra cada um é uma coisa, é um espectro. Assim como eu acredito que a sexualidade também é um espectro, a nossa identidade de gênero é um espectro. Então, pode ser que masculinidade para mim tenha certos atributos, não é como, sei lá, uma coisa que eu considero sagrada também, que é a arte dos tocadiscos. Tem os critérios: mixagem, scratch, curadoria. Você domina os três, você é um DJ. Dá pra você falar, você corre, você pula, você não sei o que, você é um homem. Então acho que é um bagulho que a gente descobre. A gente se descobre homem, independente da situação biológica. Então a gente se vê nessa posição, a gente se coloca, e quando você se entende nisso, né, também acredito que é você se entender como ser humano, né?
você reconhecer o seu valor e dentro de umas caixinhas que existem da sociedade, né, que daqui, sei lá, 1000 anos, será que a gente vai estar falando de masculinidade? Será que a gente vai até estar falando gender fluid e o cara vai falar, mano, você é louco, você fala gender fluid e bota no bolsa de cocô, que retrógrado, tá ligado? Mas eu acredito muito que é um aspecto, que é plural, que existem várias. E sei lá, me descobri homem, tipo, dessas cobranças assim mesmo, dessas cobranças de quebrado. De tipo, e aí tiozão, você não vai, passa não, você é menininha, sei lá, qualquer dessas multas, porque você não pode. A sensibilidade, ou você se recusar a fazer um bagulho que tá todo mundo fazendo. E aí já vem a mãe, né? Se todo mundo pular da ponte, você vai pular também. Que é essa sabedoria de que você não é todo mundo, cada história é única. Eu acho que é importante a gente pautar assim na nossa conversa sobre masculinidade que cada história é única. Tipo, cada pessoa é uma pessoa, cada masculinidade é uma masculinidade. E até pela questão que a gente estava tendo ontem, assim, acho que nem não compensa entrar em detalhes, mas a gente realmente estava questionando a masculinidade em si, assim. E aí a gente não tem um porta-voz, não tem, sei lá, o Joe Homem, que vai pegar e vai falar, eu sou aqui o homem, e os 10 mandamentos do homem são esses aqui, e a tábua do que é ser homem é isso aqui. Acho que responsabilidade, né, mano? Primeira coisa, independente do gênero, é você ser responsável pelas suas decisões, entender que elas afetam outras pessoas, e aí você trabalhar a sua saúde a partir disso para com as pessoas. E você ter uma responsabilidade com você mesmo, de estar sempre bem, de se cuidar. O autocuidado é o que define você, é o que te define, assim. Se você não se cuida, você não é ninguém, porque aí você é o que as pessoas quiserem. É o lance que eu falei, de tipo, deixa as pessoas se apresentarem. Ela vai se definir e qualquer coisa que desviar daquilo, não é ela. Ela vai definir o que ela é, o sim e o não que é aceitável pra ela. Mano, você falou muita coisa, muita mesmo. E a partir da sua fala eu vi o quanto que a gente tá longe. Estamos muito longe. Você falou um aspecto com relação à humanidade, né? O poder de autodefinição também aparece muito. E se a gente olhar o lugar desses homens negros, se a gente pensar uma das coisas que eu costumo bater bastante, assim, colocar bastante para reflexão é a partir desse lugar da humanidade mesmo. Se a sociedade ela lhe retira a humanidade, o espaço que ela lhe dá é um espaço menos humano, como é que a gente faz para resgatar assim? E o que eu tenho visto a gente se assentou nesse lugar, de certa forma. O espaço dado da desumanidade, ele foi valorado por nós também. Ele virou um espaço de poder, e é muito louco. A desumanidade, eu acho que a desumanidade pro homem negro, ele virou um espaço valorativo. Um espaço de beleza, esse é o único espaço onde eu sou ouvido, punido, valorizado de alguma forma, mesmo sob desvalorização, é o espaço que eu vou tomar. Então a gente está nesse lugar, a gente está num espaço extremo de desvalorização, e a partir disso a gente percebe que a gente perde mesmo a perspectiva da autonomia, que é o que você falou. Se eu estar bem é também poder me definir, é poder também decidir os meus rumos, é também decidir o que eu sou. Se a gente olha o que é a construção do homem negro, é a total ausência disso. Nós somos a total ausência de definição de autonomia. Basta ver o que é o padrão do homem negro, né? O que é, quando a gente pensa a perspectiva do homem negro, quais são os sentimentos que são elevados, que são, enfim, pensados. Quando a gente pensa em homem preto, a gente pensa violência, mano, sabe? A gente pensa violência. Porque é isso, não foi definido por nós, mas a gente está nesse lugar. E se é o lugar que foi posto, a gente tomou esse lugar. Então eu acho que a gente ainda está no processo de autodefinição, e é uma definição que ela realmente seja autônoma, ela seja independente. A gente ainda está
de certa forma, em resposta, mas ela não é uma resposta. Acho que esse espaço, esse momento que a gente está tendo, ele é também uma resposta, mas é uma resposta que não se dá no mesmo plano de jogo. A gente precisa sair do plano de jogo que foi posto pra gente. A gente precisa ter o poder de autodefinição pra gente também definir qual é a masculinidade que a gente quer. A gente quer sempre continuar no lugar que o único sentimento possível para o homem preto dele realmente expressar seja a raiva. A gente olha, se a gente olhar a definição do que é um homem preto potente, mano, ele é um homem preto agressivo, é um homem preto que é bruto. Ele é alguém que dá medo no outro, que também não deixa de ser uma perspectiva de defesa, mano. Eu sou o único cara no mundo, se eu só dependo de mim mesmo, mano, eu vou lutar com todas as armas, mano. E é isso. Vou lutar com o punho, vou lutar com o que tiver. Também é isso. A gente tá preso nessa matriz, né? Que ela é tipo secular. Pra mim eu coloco ela de uma perspectiva milenar, mas enfim, a gente tá falando no contexto brasileiro. É centenário. É centenário. Então eu acho que a gente, o primeiro momento foi definido o que é masculinidade pra gente. E a gente precisa, dentro dessa perspectiva de pensar o bem-estar, de pensar a melhor versão de nós mesmos, qual é a masculinidade que a gente quer, qual é a masculinidade que a gente, tipo, esse é o ser homem, ou dentro da pluralidade, enfim, é o ser homem que eu quero ser. A gente ainda tem um caminho muito longo a ser percorrido, assim. Então, quando eu expliquei o que é pra mim, quando eu falo evolução, traçando uma história pessoal minha, que eu acredito que possa ser parecida com de muitos. E quando você bota que a violência, o homem negro violento como a autodefesa, e é um negócio que, assim, quando eu falo de evolução, passa por isso. Porque se você vê no começo, pequeno mesmo, isso é minha história mesmo. Meu, creche, escola, eu era aluno que tinha as melhores notas. Mas a única maneira que eu tinha de me defender quando era piada, alguma coisa assim, mano, era com o que tinha, era violência. Aí eu pego o background do meu pai. Meu pai, uma vez minha mãe contou isso pra mim, aí eu comecei a entender melhor meu pai. Que o pai dele não foi um grande exemplo de pai. Então ele acabou reproduzindo muitas coisas do pai dele. Então, aí você vai pra escola, você criança, tem que se defender o dia todo. Aí você já escutou que você chegar em casa chorando, você vai apanhar de novo. Então você já cresce, quando você falamos de definição, já inicia na violência, gente, assim, você tá no mundão pra brigar, pra se defender. E por muito tempo eu era assim, eu tinha as melhores notas da minha sala, mas direto eu só entrava se minha mãe fosse lá, bilhete no caderno, porque se alguém vinha me zoar, eu agredia, não falo isso com orgulho, mas era o que tinha pra fazer na época. E isso fica, hoje eu vejo meu irmão e ele, os amiguinhos deles, colocam as fotos deles lá no Facebook. E nossa, eu vejo os comentários deles, nossa, você tá mó bonitão. Tipo, nunca ia ter isso na minha época, quando eu tinha 15 anos, de um amigo meu elogiar. Porque aí eu já ia ter alguém embaixo. Ih, que conversa estranha é essa? Já tem um negócio assim. Então, quando eu falo evolução, é justamente isso pelo vejo do meu irmão. O meu pai, ele comigo, ele foi a melhor pessoa assim de... o mundo é assim, tem que fazer isso, tem que ganhar dinheiro, tem que trabalhar, tem que tudo. Como ele não teve o background do lado emocional, eu não vou falar que ele ficou devendo, que ele é um puta pai, eu amo aquele homem. Só que ele não teve esse background e você tem que aprender com as experiências do mundo. E hoje eu vejo que depois que meu irmão é mais novo que eu tenho 32, meu irmão tem 15. Quando meu irmão veio, meu pai foi muito diferente. Porque na minha época meu pai só tinha o foco de trampar, pôr comida em casa, dar roupa. Não tinha esse background emocional de, ei filho, como foi a escola hoje, como foi e tal, não tinha isso. E com o meu irmão ele foi exatamente isso, então eu vejo que até pra ele mudou. A gente tem um sobrinho, meu sobrinho Arthur de 4 anos, nossa senhora, os dois é um amor que só, você vê assim, isso, como foi passando o tempo, por isso que eu sempre falo da evolução, foi passando o tempo e quando eu era adolescente, que eu não teve essa cobertura dele, eu falei, ele não vai mudar, vai ser assim, tipo... Ele tá com 57 e eu tô conseguindo ver mudança, então não é uma coisa perdida. A gente nasceu na violência, mas dá com você querendo, você tendo amigos que pensam igual você. E se não pensar igual você também pode, se ele estiver aberto para diálogo, você pode trocar ideia com ele para ver que dá para todo mundo melhorar e seguir de uma forma melhor, assim, longe de agressividade e coisas tóxicas. Louco que você falou isso, que
Acho que eu falei isso no nosso podcast sobre relacionamentos, né, mano? Também a questão da gente estar em modo de sobrevivência, que é muito importante a gente sempre lembrar que a gente está em modo de sobrevivência. Quando você está em modo de sobrevivência, você pensar um veado na floresta. A gente vive sempre em modo de sobrevivência. Aprendi na quinta série que separa a gente dos outros animais, então o telencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor, então a gente consegue aí abstrair, pensar nos outros dias, mas se a gente pensar que teve um apocalipse, realmente um apocalipse, certo? Não é choveu fogo, apareceu uma baleia que a pele nunca dá pra furar, esse tipo de coisa aí, fomos colocados em modo de sobrevivência. Modo de sobrevivência, não existe afetividade, não existe longevidade, não existe legado. Só existe que você consegue colocar na sua barriga hoje e não morrer, e não ser violentado. Se a gente for pensar em o exemplo do pai do Danilo, que é criar uma criança nos anos 80, anos 90, inflação, presidente, impeachment, parece um replay, né, hoje aí, com algum gênero swap, algumas coisas e tal, uma desesperança profunda, vindo também dessas políticas, né, que a gente já sabe, que muitas pessoas que nós já conhecem impedem a gente de sonhar, de criar esse, vamos buscar essa luz aí, essa energia, vamos deixar um legado. Como que a gente vai construir afetividade se a gente está pensando em não morrer? O que você pode falar com a sua sequência se você apanhar na rua, você vai apanhar em casa, porque você não é para você apanhar na rua. Você está sendo punido porque você foi fraco. Isso aí é um amor mesmo, mano. Tem um filme, eu acho que é o Boys in the Hood. Não é o Boys in the Hood que fala isso. Eu vou lembrar o filme e eu coloco nos comentários, que é o menino pega e fala pro pai: mano, mas você não me ama? Tipo, Fences, olha, Fences, nossa, eu assisti back to back, Fences e Moonlight, de graça, assim, ó, ele tava no tá ali do Play Caneca, a gente não vai falar pra quem sabe de mandar o dinheiro pra né? E eu assisti back to back, o maior erro da minha vida foi ter isso aí que destruiu o meu dia. E aí o filho fala pro pai: você não me ama, ele pega assim, abre a geladeira. E aí? Se eu não te amo, e essa comida aí que você come? Eu volto todo dia pra casa. Quantos dos seus amiguinhos o pai voltou? Ou o pai chegou? Então, modo de sobrevivência. Aí agora você vê o pai do Danilo, ele já tipo, Danilo não vai morrer, tá aqui, tá vivo, tá bem. Ele já consegue imaginar o legado. E eu acho que, apesar desse clima político, o cocô dentro da bolsa de cocô que a gente está vivendo hoje, a gente ainda consegue, em alguns lugares, sonhar e imaginar esses caminhos onde a gente pode ter afetividade, onde a gente pode trabalhar a nossa fraternidade, onde a gente pode se cuidar, onde a gente consegue pensar mais na gente de uma maneira lúdica, assim, né? Falar, pô, hoje eu vou comprar um joguinho pra mim porque eu mereço essa distração. Hoje eu vou planejar essa viagem porque eu mereço. Assim, lógico que dentro da nossa realidade também, né? Que a gente que tá aqui hoje tá bem alimentado, entendeu, né? Vai chegar aqui, cada um vai chegar no seu rolê, vai acessar aí sua rede social, vai postar, falar quando sua vida tá legal. O que aconteceu hoje foi interessante, então dentro disso a gente se permite sonhar, a gente se permite estar no modo de sempre sobrevivência. E eu também não gosto de usar o termo desconstruir, né, mano, porque Apocalipse destruiu a gente, destruiu o nosso entendimento do que é ser nós. Então a gente fomos ensinados uma parada e a gente precisa desaprender isso, o valor da palavra, a economia das palavras. Tipo, mano, desconstruiu o que, mano? O que nós construímos? O que foi construído pra nós? O que a gente tem? Você pode pegar e apontar e falar, ó, a construção da minha masculinidade é isso aqui. Não é, mano, a gente tá aqui com essa... A gente tá construindo, a gente tá aprendendo. Então a gente precisa desaprender o bagulho errado e formar esse caminho. E seguindo esse novo caminho, fazer uma pergunta que dificilmente vocês escutam, que é: como vocês estão se sentindo, mano? Que
pergunta genérica, mas quase ninguém faz. É tipo, tudo bem? Tudo. E isso não é, tipo, você responde tudo por educação e você não tem. E você não quer falar não, né? Não, aí tipo, você tem que falar e tal. Mas como vocês estão se sentindo? Tudo bem, mentira. Não, mas é curioso isso, né? Porque a gente sempre tem que ter uma bolha de afeto muito grande, e aí a gente entra muito na discussão de masculinidade, né? Você tem que estar muito próximo para você falar, não, mano, não tá muito bem, né? Na verdade, tô ferrado. E tem uma coisa que é muito do homem, né? Tipo, a gente primeiro fala tudo bem, e aí depois que você tá na merda, você chama seu brother e conta. Depois que você, na verdade assim, você já saiu da merda, né? Aí é os momentos que você baixa a guarda e fala, meu, tava foda, né? Tava separando e tal. Isso é numa bebedeira, você nem se curou, mas você disse que já se curou. Tava foda, tinha perdido emprego, mas esse é meio o nosso modelo, né? Eu, no meio da conversa aqui, eu fiquei pensando muito nisso, né, cara? Que ao mesmo tempo é muito cíclico esse aprendizado. Eu tô vendo aqui, né, tipo, já conheci Augusto, né? Eu percebo nas outras rodas que eu passo, mesmo as que são mais diversas, eu vejo um traço muito comum de muita gente pensando em ser homem impossível, já lá no futuro. Só que é cíclico. Eu tenho uma história parecida com a sua. Meu pai também, né? Ficou 10 anos de diferença. Eu vejo como ele foi uma pessoa muito mais amável com meus irmãos por causa disso mesmo. Ele tinha menos preocupações e a sociedade mudou, né? Tipo, você dá um tapa numa criança hoje em dia é muito diferente do que era antes. Né? Antes era normal se apanhar na rua, era uma coisa bem tranquila. Nossa, que a gente tava falando depois do podcast lá, eu, tipo, mano, quebrava cabo de vassoura. Justamente, não, eu apanhava de fio de ferro. Então, tipo assim, era normal, era normal. Na época da AI-5, parecia que as pessoas iam lá na casa da mãe da Petit, e aí, como que você cuida do seu filho? Ia lá, o soldado ia lá e aprendia e voltava lá pra procurar as pessoas. Só que o que curioso, Augusto, ao mesmo tempo, é muito louco. Eu tava conversando sobre política e depois acabou caindo no assunto de criar filhos, depois acabou caindo no assunto de mercado de trabalho, e tinha muita gente. Começou aquelas piadas, né? Tipo, me relaciono com gente que nasceu nos anos 90. Porra, o meu estagiário não sabia quem era Yoko Ono. Porra, jovem é foda. Os milênios. E cara, depois a conversa foi evoluindo, e mesmo nessa galera desconstruída, a conversa virou nessa educação por violência. Também esses moleques muito mimados. Não apanharam. Depois no final, quando eu vi não apanharam, eu falei, porra, gente, a gente acha que a gente está construindo o homem do futuro. Quando você começa a aprofundar, você vê que ainda sobra muito lá dentro. Né? Um dia desses eu vi uma criança, que engraçado, eu não vejo mais isso, mas eu vi uma criança, tipo, surtando no meio do shopping, se jogando no chão, de tipo, segurança chegar do lado. E a mãe super constrangida, ali numa negociação com a criança. E eu falei, cara, é muito louco, porque o meu instinto já estava muito no meio da violência, assim, tipo, na minha cabeça tinha uma vozinha lá embaixo falando, se fosse meu filho, meu feitozinho, meu pai é feitosa, feitozinho style, né, ele quero que a gente falar entre os irmãos, né, é muito louco isso, assim, deixar duas pensadas, na verdade. Primeiro é a gente entender que são ciclos. A gente está aqui numa bolha de afeto, numa bolha de discussão, que a gente acaba discutindo isso, mas ao mesmo tempo é isso. Quando eu falo com meus parentes lá na Heliópolis, eu estou no começo da história, bem no começo. Né? Então, ao mesmo tempo, que a gente fala isso muito de negritude, né? E de feminismo, então, bastante, assim, a gente perde um pouco a paciência de explicar o básico. Só que ao mesmo tempo, assim, cara, ainda tem muita gente chegando na fase 1 do game. Eu não sei se vocês têm uma resposta para isso, porque assim, é um dilema para mim, assim, como a gente faz para ter esses níveis de discussão, né? Ter o avançado, o médio, o inicial, né? É interessante essa pergunta, porque eu estava lendo um texto falando sobre raiva de meninos negros e homens negros, enfim, enfesados, alguma coisa assim, que mostra esse desapreço, de certa forma, pelos sentimentos das crianças negras, principalmente dos meninos, assim. Tem uma frase que
que me chamou muita atenção é ninguém liga pro sentimento dos meninos negros. Eu achei, falei, porra. E aí eu fui pensar, eu tenho pensado, né, sobre, e aí respondendo a sua pergunta, como eu estou me sentindo, dentro da perspectiva, enfim, do que eu estou vivendo, assim, no contexto de relacional, eu acho que eu estou bem, enfim, do que a estrutura permite. Eu acho que as minhas amizades, eu mudei muito, principalmente nesses últimos 3, 4 anos, eu mudei bastante. E eu coloco a responsabilidade muito nos meus amigos. Eu vivencio uma amizade sadia com os meus irmãos de carne, né, os meus irmãos carnais. Eu tenho uma amizade sadia com quem é do axé, e principalmente eu tenho uma amizade muito sadia com os meus amigos, assim, da gente, em alguns momentos, logicamente colocando dentro dos limites, que a gente ainda tem as travas. Você falou, que você também falou, mano, a gente tá ruim. Quando você tá ruim, a gente não sabe dar apoio. A gente, parceiro tá ruim, você fala frases mecânicas até. Porque a gente não sabe, a gente não foi condicionado a dar suporte. Eu falei, uma vez enfim, fazendo fisioterapia, e aí a técnica, elas, enfim, tinha eletrodo no joelho e tal, passava o gel, né, aquele gel por causa do eletrodo, aí tinha hora de limpar, assim. A técnica, ela limpou de uma maneira tão gentil, que eu fiquei constrangido. Eu falei, minha vontade foi tirar o papel da mão dela e eu mesmo me limpar. Eu falei assim, não preciso de tanta pirula. Eu posso me limpar. E depois eu pensei, ela não estava nem prestando atenção em mim. Ela estava fazendo o trabalho dela. O trabalho dela, ela faria com qualquer pessoa. Só que no meu entendimento do que é gentil, do que de certa forma seria um tratamento mais humanizado, até que de certa forma carinhoso, apesar de automático, eu fiquei super constrangido. Isso mostra também a percepção da gente não se colocar numa condição de receber carinho se não for num contexto de troca. Por que você tá fazendo carinho em mim? Eu não te fiz alguma coisa? Você quer alguma coisa de mim? O que eu posso fazer? Porque é isso, a gente tá numa pegada desvalorativa tão forte que a gente nesse sentido de força, a gente se baseia numa esterilidade emotiva, assim, eu acho, né? O ser forte é o ser sozinho, o ser forte é não precisar de carinho, né? E aí, quando recebe carinho, você fica chocado, você fala, eu não tenho interesse nessa pessoa, por que ela tá fazendo isso comigo? Então, esse processo de reflexão, ele entra muito de acordo com o que eu tô sentindo hoje. Pela rede que eu tenho, eu acho que, dentro desse aspecto, acho que eu tenho sorte. Eu me sinto uma pessoa mais sensível e não dentro dessa chave que a gente costuma, que a masculinidade, esse ser homem preto coloca, né? Pô, como assim sensível, velho? Como assim você tá mais sensível? O sensível do humano, o sensível do pensar essas outras relações, e falar assim, eu posso expressar essas relações e eu posso também compartilhar elas, sem que isso seja, enfim, demérito, seja, enfim, colocado dentro de depreciação, assim. Então, hoje eu me sinto bem porque com esses meus amigos eu consigo compartilhar afeto. E eu sei que para muitos homens negros isso ainda é uma interdição. Então, dentro desse campo eu me sinto uma pessoa sortuda, né? E por isso eu me sinto bem, porque eu tenho neles e também em outras pessoas, mas eu tenho principalmente neles uma rede de apoio, que é o que exatamente falta para muitos de nós. Respondendo a pergunta, bem pensativo. Eu acho que eu fico assim o dia inteiro. Falo pensativo porque dos meus amigos mais próximos, que são até bastante, a gente compartilha muita coisa, então sempre pensam como que eles estão resolvendo as questões deles, se tá tudo bem. Meu pensamento fica no meu irmão, fica no meu pai, fica na minha mãe, fica na minha irmã, fica nos amigos em si. Então eu passo o dia nisso. Exemplo, semana passada
Meu irmão mandou uma mensagem pra mim porque rolou um vídeo na escola dele que no vídeo tinha um menino, depois daquele atentado da escola de Suzano, tinha um menino com uma arma falando que ia fazer um atentado na escola dele. Quinta-feira eu vou aí, não sei o que e tal. Aí meu irmão mandou pra mim, eu já liguei na escola, vocês estão sabendo disso aí? Um monte de pai ligou. Aí mandou umas fotos, um monte de polícia lá na frente. Aí você não sabe se alguém fez algum tipo de montagem, foi pra pôr o terror, era verídico mesmo. Aí ninguém foi pra escola durante uma semana. E aí eu fico... Assim, quando eu falo pensando exatamente nisso, que eu me preocupo muito com meu irmão. A gente mora assim, quebrada, sabe que tem facilidades mil para certas coisas. O meu irmão, por ele já ter... Ele tá nessa fase boa do meu pai. Quando você fala ciclos, eu entendo também assim. Ele já passou, como o Augusto também falou, ele já passou do modo sobrevivência, então ele tá podendo ficar mais suave. Então, eles já se dão... Eu fico pensando nisso. E aí eu fico preocupado com meu irmão, porque meu irmão é uma pessoa totalmente dócil, amável, todo mundo gosta. Eu consigo falar isso porque assim, eu não consigo falar que, sei lá, todo mundo vai gostar de mim, mas todo mundo gosta do meu irmão. E aí eu me preocupo muito com ele. E meu sobrinho também, o dia a dia, as questões dos meus amigos. Essa questão de se fechar mais com os amigos, redes sociais também, eu tinha muitos contatos lá, eu reduzi o máximo possível. Os que eu tenho até hoje são 150, são 150 pessoas que realmente eu conheço, que eu já fui na casa, que eu já conversei. E tem um pouco da privacidade, mas eu acho que assim, quanto meu pensamento foi, eu vou reduzir no número que eu consiga tratar todo mundo muito bem, que talvez isso gere algum fruto, talvez eu feche ali com 10 amigos, tratando 10 amigos muito bem, eles possam levar pra frente o pensamento de vou me fechar com mais 10, ou assim, um grupo X e vou tratar todo mundo bem. Então eu estou bem pensativo. Eu tô me cuidando. E tem várias formas de se cuidar, né? Tipo, a gente cuidar, terapia, é bom, fácil. Pode cuidar do corpo, o preto saudável está aí. A gente já faz o plano também. Sobre se cuidar, esse ano eu fiz todos. Eu tava em janeiro, fim de janeiro, eu tava quase com 100 quilos. Aí eu falei, vou ter que fazer alguma coisa e tal. Hoje eu tô com 87, 88. Eu comecei a comer direito, melhor, cortar certas coisas, comer mais coisas, boas, nutritivas. E comecei, pegava a carteirinha lá do curso, do assistência do trampo, né? Falei, eu nunca fui nesses negócios. Marquei tudo, que eu nunca tinha ido. Urologista, esqueci o nome do mano lá que controla a testosterona. Enfim, comecei em todos os negócios que eu nunca tinha ido na vida, tipo, mano, tardiamente, tipo, porque eu nunca fiz isso antes, tá ligado? Pode seguir aí. Era sobre essa. Cuidar do corpo, você cuidar pessoalmente, uma forma de você se divertir, de você ter uma coisa que você pode abstrair, né? Que nos separa dos animais em modo de sobrevivência, é esse bagulho, né? Da gente conseguir programar a nossa velhice pra poder chegar lá da melhor forma. E se cuidar também, às vezes, é você desafiar algumas coisas dentro de você. Às vezes é você exigir algum bagulho, você se permitir algumas coisas também, né? Porque muitas das discussões que a gente tem, né? Sei lá, tento falar de uma forma não combativa, né? Falar todas as vezes, muitas das discussões que a gente tem, a gente também não fala sobre se permitir que aconteçam certas coisas com a gente, que nem o caso aí que o Thiago falou, sobre receber um cuidado de uma forma que a gente não está esperando, né? De a pessoa tratar a gente com carinho, da pessoa fazer o trabalho dela e ter essa afetividade com a gente, né? Porque, sei lá, quem aqui já viu Faça a Coisa Certa sabe como que funciona a loja. Você vai pedir a pilha e o cara manda você se ferrar e ir embora. E aí a gente tá sempre com essa guarda levantada. Porque quando a gente abaixa e toma a gente cai, porque o soco é forte e tal. E também falar sobre essa parada, né, que o Hugo trouxe de ser cíclico, né, de ser geracional, né, essa mudança, essa melhoria.
do nosso reconhecimento, né, como ser humano dentro da estrutura familiar, né. Tem 2 casos, um é do meu amigo e o outro é de um... Eu não quero falar que a gente é amigo porque às vezes pode acontecer alguma coisa aí. Que é uma entrevista do Jay-Z, meu parça, pro New York Times, quando ele tava lançando o 444, que é um dos melhores discos aí que... Eu acho que o do Fonte ainda é um pouquinho, porque o Fonte é o 444 de pobre, né? Porque o Jay-Z, ele fala assim, beleza, eu tô cuidando da minha masculinidade, mas a minha filha pode encostar e subir em cima do Basquiat que eu tenho, que não dá problema. E, sei lá, é um pouquinho difícil de você se conectar com essa parte da informação. Mas que ele falou assim, e trouxe um paralelo muito legal, que eu gravei um podcast com o irmão de santo meu, o Éder, que é sobre as crianças. O Jay-Z tava contando a história, né? Ele vai contar bem melhor que eu, porque foi ele que viveu. Mas ele tava andando e as crianças perguntando pra caramba, a filha dele, né, do lado, perguntando um milhão de coisas, porque o céu é azul, não sei o que, não sei o que. Ele fala, mano, fica quieto então no carro. 10 minutos depois ela, pai, não gostei do jeito que você falou comigo. E aí você entender que as crianças, elas, na verdade, elas estão cada vez mais frescas, está cada vez mais saudável, né, mano? Uma criança de 4 anos entender isso. Tipo, mano, fala comigo direito, tá ligado? Eu não sou... Você não pode falar comigo dessa forma, porque eu me vejo digna de ser tratada com respeito, com atenção e tudo mais. E o Éder tem um caso parecido. Eu tava brincando com o filho dele, pô, papai, ele, pô, passou a mão no rosto do filho dele. Victor hoje é uma criança de 15 anos, né? Criança. 15 anos é criança ainda. Homem do sexo masculino, 15 anos é criança ainda. Que a gente também é roubado um pouco disso, né? 10 anos já é homem, você já é homem, não sei o que, você acaba tirando a infância de... E a inocência também, né? E aí passou a mão no rosto do filho dele, e o filho dele pegou e falou, papai, não bate mais no meu rosto não. E aí, tipo, mano, uma criança de 3, 4, 5 anos falar um bagulho desse, você vê que tem alguma coisa diferente, né, mano? Mas essa coisa diferente vem quando a gente conversou também sobre paternidade, né? É importante, dentro do que a gente está falando aqui, a figura do pai, ela é muito importante, né, nesses anos formativos e também nessa fase, né? Você tá deixando de ser criança e tá começando a se interessar e aflorar a sexualidade e o mundo vai ficando cada vez mais complexo, só que ainda é criança, então precisa desse exemplo, precisa desse norte, né? E tal. Infelizmente, algumas situações o pai é ausente, o pai aborta, né? Tem o aborto paterno e tudo mais, acontece. E as crianças são privadas disso e tal. Mas é importante sempre a gente ter esse exemplo positivo, porque a gente até conversou no podcast com o Yuri sobre isso, de você normalizar a figura do pai, essa figura presente, essa figura positiva, de responsabilidade, de ter lições, né, mano? De ter momentos. E eu acho que se hoje eu sou uma pessoa da hora, se hoje eu sou uma pessoa responsável, se hoje eu me permiti também aprender essas paradas, foi porque eu tive momentos assim com meu pai também. Do meu pai pegar e falar, mano, você tem que saber onde você tá indo. Vamos no centro, beleza, que ponto que vai descer? Você tem que saber, porque quando você estiver sozinho e tudo mais, e eu ter essas rodinhas na minha bicicleta, mesmo através desse amor duro, né, que é tipo, se você não falar, a gente vai descer no ponto errado e vai ter que voltar andando. Mas ter essa noção. E aí, pra quando eu tiver a minha sequência, eu poder também entregar um pouquinho desse conhecimento, um exemplo de masculinidade presente, sadia, positivo mesmo, assim. Acho que é importante esses ciclos e tentar romper esses ciclos, né, mano? Pra quem não teve esse... Não é um privilégio, né, mano? Ter uma família é um direito, todo mundo tem que ter. E às vezes esse direito foi tomado de uma pessoa que, numa gana de correr desse bagulho, acaba correndo em direção, né? Eu sempre falo esse barato quando eu troco ideia em relação à violência, né, mano? A violência, às vezes, quanto mais você corre, parece aquelas tragédias gregas, né? Aquiles, vamos lá, mergulha ele na água pra ele ficar invulnerável, esquece do calcanhar e vai com uma flechada no calcanhar.
Quanto mais você corre do seu destino, mais você tá correndo em direção a ele. E a gente tem que confrontar mesmo esses bagulhos, trocar ideia sobre e tentar entender. E o que rola muito também é a questão de o pessoal falar, pô, é biscoito, mas não é, mano. A gente precisa ter o positivo. Na televisão a gente não tá vendo pai. Mano, você falar de cabeça 5 exemplos de pai que a gente tem, mano. Qual que é? O único que me vem à cabeça, que é nacional, é Mr. Brown, mano. A gente vai falar de Tio Phil, a gente vai falar de Cosby Show, a gente vai falar de My Wife and Kids, né? Eu Patroa as Crianças. Mas aí, Brasil, a novela das 9, quem que é o pai? No filme da Marvel, quem que é o pai? Tirando o Pantera Negra, né, mano? É o único que tem o pai presente, vivão. E o pai vive 5 minutos no filme anterior e já morre, tá ligado? Tem que ter essa história também, porque ela existe. E nós aqui somos fruto dessa história, né, mano? De ter pai, do pai estar lá, do pai ensinar, do pai passar valor. Então acho que ela tem que existir. E ela se dá repetição. Quanto mais você vê, brilha o olho da criança pra falar, quando eu for pai, eu vou ser um pai igual ao Tio Phil, eu vou ser um pai igual ao T'Chaka, eu vou ser um pai igual ao Michael Kai, eu vou ser um pai igual ao personagem do Lázaro Ramos. E aí você tem esse bagulho, né? Você vê o J. Cole falando First Things First, Rest in Peace, Uncle Phil. O único pai que o cara viu foi na televisão. E aí ele é o modelo, né? É isso, mano. Eu acho interessante você entrar nesse tema, que é o tema que eu estou escrevendo agora, né? Eu estou me debruçando bastante sobre paternidade e nisso, enfim, pensando a minha própria relação com meu pai. E aí, quando eu digo paternidade, não só com meu pai, mas com a figura masculina, e aí, enfim, entra meu avô também. Eu acho que a gente tem, de certa forma, dentro desse aspecto do vácuo sentimental, não vou dizer vácuo sentimental, os nossos pais, eles tiveram a sua maneira, enfim, possível de nos amar, assim, eu acho, sabe? Se a gente for pensar dentro do que estava posto, enfim, de várias neuroses, de várias paradas, lógico que a gente vai ter as críticas, meu pai poderia ser assim, meu pai poderia ser assado. Mas com 3 horas pra dormir, não dá pra também... Oi, filho, como foi o seu dia na escola? A gente não dá pra gente ficar pensando dentro desse... E aí casa um pouco com o ideal de sobrevivência, assim, né? Que eu até falei fora do microfone. Muito do que os nossos pais entendem como amor é tipo, mano, se mantenha vivo. Mano, se eu tiver que te dar um couro pra você aprender que não deve ir ali, porque ali você vai morrer, você é o meu patrimônio, no sentido de, cara, você é o meu legado. Mano, se eu tiver que te dar um couro pra você não fazer coisa errada e eu lhe perder, você vai apanhar. Se a gente não pensar dentro desse lugar, a gente vai, pô, meu pai era zoadão, mano, me batia por nada, fazia um bagulho erradinho assim, meu pai, tipo, descia o cacete em mim. Lógico, tem vários pontos que são fora da curva, ou não, mano. Mas se a gente não parar também para fazer esse processo reflexivo sobre esse papel dessa paternidade possível, que eu sempre falo, a gente tem que perguntar qual paternidade foi possível. Se a gente olhar o modelo margarina, né, o pai tá sempre lá, chega às 8 horas da noite certinho, senta, janta, toma café junto com a família. Cara, então a gente não teve pai, se a gente for pensar dentro desse esquema. Quase nenhum preto teve pai. Então a gente tem que pensar, tá, dentro do que ele estava posto, qual foi o tipo de alcance que ele pôde ter, assim. Meu pai era mais engraçado, assim. Meu irmão tá aqui, mas meu irmão, acho que meu irmão saiu. Ele até poderia confirmar. Pô, o pai tinha uma parada de quando ele queria fazer carinho, ele dava um soco, mano. Ele dava um soquinho fraco. Meu pai não passava a mão. Meu pai não fazia carinho no rosto, não passava a mão na cabeça. Você tá bem? Ou tipo, o que tá pegando? Meu pai dava um soquinho. E olhava bem pra você, aí você olhava, beleza. Sem comentário. Aí você olhava assim e falei, puta, meu pai era duro, né? Meu pai, tipo, sei lá, meio... Não tinha muita conversa. Mas se você não parar pra fazer uma análise do que foi a possibilidade do seu pai exercer a paternidade também, principalmente no nosso contexto preto, a gente vai descartar várias experiências.
Porque a gente vai estar pensando no modelo de paternidade, a gente vai estar pensando no modelo de paternidade que ele é inatingível para boa parte das pessoas pretas. Então, meu pai foi, assim, hoje eu penso meu pai, hoje eu penso o meu avô, e meu avô foi uma pessoa bem dura. Mas eu sempre tento fazer esses contrapontos. Porque se a gente não faz o contraponto, a gente joga toda a experiência no lixo, assim. E a gente hoje, qualquer pessoa aqui que teve contato com o pai, é uma experiência do pai também. É uma experiência do ensino, positivo ou negativo, você é uma experiência. Então, se a gente entrar sempre na ideia que eu acho muito danosa, que é, a gente hoje, na minha percepção, a gente tem uma história única sobre a paternidade preta. Os pais são todos bêbados. Os pais pretos são todos que abandonam, ou não tá em casa, ou não cuidou dos filhos, ou ele foi um bêbado que, tipo, espancava à toa. E a gente tem que, como você falou, a gente tem que pensar e olhar também para as experiências, que se a gente pelo menos não pode dizer extremamente positivas, a gente pode falar, meu pai foi um cara que dentro das possibilidades dele, ele conseguiu fazer o melhor dele. Isso sim já dá um aspecto valorativo para a gente pensar o que foi a paternidade dele e o que a gente quer também passar, sabe? Meu pai errou aqui, mas ele dentro da condição dele não dá para ele fazer muito mais que isso. Hoje eu posso. Hoje eu olho e falo, meu pai falhou nisso, o meu pai não conseguiu alcançar, mas hoje eu consigo. Tem uma metáfora que eu gosto de usar, nós somos sementes e frutos. Todos somos com a partir das nossas experiências. Os nossos antepassados, eles vão jogar no solo, que nós somos esse solo, eles vão jogar várias sementes. É a gente que vai definir o que vai brotar. É nós que definimos a partir do nosso tempo histórico o que vai brotar. Então, foi importante ele ter jogado a semente, senão a gente não estaria aqui, saca? Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar mais diverso, um olhar mais, eu não vou nem dizer magnânimo, mas assim, um olhar mais humanizado porque foi essa paternidade, porque senão a gente, tipo, reproduz, e pra mim, a gente reproduz uma lógica racista, de que, tipo, mano, a gente não serve pra ser pai, a gente não serve pra cuidar do outro, a gente não serve pra ter sentimento, enfim. E é isso que a gente tem que combater. Eu lembro que o meu pai, ele, por 2 vezes, caí de skate, quebrei o braço, enfim. Ele não conseguia perguntar pra mim se eu tava bem. Ele ligava em casa, falava com a minha mãe, aí eu via lá, beleza, tudo bem. Aí eu pegava, quando eu tava perto da extensão, eu catava pra ouvir. Aí ele falava até mais baixo, e o negão, como que tá? Ele não conseguia falar pra mim, tipo, tá bem e tal, não sei o quê. E eu vejo que isso, talvez, as experiências dele, quando a gente fala do campo afetivo, afastou muita gente. Ainda bem que a gente está conseguindo voltar isso hoje. Mas nesse tempo, um exemplo, eu criei uma relação muito mais bonita com um tio meu tio Gilmar. Ele é a gente cumprimenta com um beijo no rosto, acho que desde os meus 16 anos, por exemplo. E sempre quando eu vejo assim, vem aí, negão, gatão, tal, a gente vai, se abraça. E sempre foi assim, até hoje é assim. Meu pai agora tá mais aberto, eu consigo ir lá com meu pai, só dar um abraço nele, trocar ideia, e aí vamos assistir jogo do Corinthians e tal. Que por muito tempo, no passado, o único link que eu tinha de ter um relacionamento com meu pai era ver jogo. A gente não trocava muita ideia, eu saía pra estudar, pra trampar, ele também. O único momento nosso era ver o jogo do Corinthians. Hoje já tem vários momentos, a gente vai comprar coisa, sai, experimenta outros tipos de comida, ele cozinha pra caramba. Hoje tá muito melhor, assim. Então, quando eu falo lá do início, quando eu falo da evolução, é uma coisa que eu acredito mesmo, que foi ruim no passado, o que ele falou é muito verdade. Ele foi o que ele podia ser pra mim, ele foi, e foi um grande homem. E é isso, eu queria falar que passa o tempo e com o exemplo certo, você também tendo aberto a entender seu pai, não adianta também se fechar, meu pai é assim, assim, assado, se trancar no quarto. Se você não parar um momento e falar, por que ele é assim? Por que tal coisa é assim? E aí você tentar buscar o diálogo de pequenas formas, tem resultados. Eu acho bem interessante pensar nisso mesmo, né? Na questão do racismo e na questão desse pai que é um pai vitorioso no capitalismo, né? Então, assim, não dá pra ter pai pobre, né? Que eu acho isso bizarro, assim. Vou tentar fazer uma ponte para o momento que eu vivi agora, que caiu um pouco na pergunta do você tá bem.
Eu caí de bicicleta, quebrei minha mão esquerda, eu sou freela, e aí, como eu disse, trabalho com design, com um monte de coisa. E foi muito assustador, cara. Pensando nessa lógica, né? Então meu pai se virava para criar 6 filhos, aos 80, inflação e tal. E ele sempre falava muito da autonomia. E depois eu fui entendendo que a autonomia não era só autonomia de saber andar de ônibus, conseguir ir até a República e voltar, mas muito dessa autonomia de grana, né? Meu pai tinha muito medo que a gente fosse dependente, que a gente não trabalhasse, porque no final era esse o valor que a maioria dos pais passavam para os filhos, nós temos que trabalhar. E cara, o meu pânico, quando a mulher falou para mim assim, tirou a chave e falou assim, você quebrou a mão, a primeira coisa que eu pensei assim, eu não vou poder trabalhar, eu sou freela. E a médica só ficava assim, não, mas são um mês de faixa, você leva para o seu trabalho aqui o atestado, você entendeu, eu sou freela. Não tem atestado. Então é muito louco que por mais que a gente está discutindo esse homem do presente, que tem menos dificuldades de afeto, que ainda tem um vocabulário restrito, mas já está um pouco melhor, que eu gosto desse exemplo mesmo, os amigos do seu irmão conseguem falar, tá bonito, né? Ao mesmo tempo que a gente consegue ver isso, né, que tem esse avanço, tem áreas, cara, que são muito difíceis, e como hoje em dia a gente ainda continua dando muito valor para posse, para dinheiro, cara, só a perspectiva de eu não poder fazer o meu dinheiro, de estar com a mão quebrada, então a vulnerabilidade, ela passou primeiro, e esse é um cara também ligado, no autocuidado, mas tipo, calma aí, dinheiro, calma aí, eu não posso. É muito louco como bate na nossa segurança, assim. Então acho que é uma coisa que a gente tem que falar também, óbvio, eu tô numa situação de privilégio, enfim, minha esposa trabalha também, a gente divide tudo, enfim, não é um grande drama, mas aí eu volto depois de um mês lá, e, pô, legal, vou tirar as coisas aqui, negociei uns prazos, vou conseguir trabalhar mais rápido. E a mesma médica fala assim, mas 2 semanas de gesso para fixar bem. Todo aquele pensamento que eu estava tendo, eu já estava achando que estava resolvido, volta. Primeira coisa que eu faço é mandar uma mensagem para minha esposa. Puta merda, mais 2 semanas. E agora? Não dá para mentir aquele prazo de novo. Dá para falar para o cliente, então, só mais uma semana que eu vou tirar o gesso. E aí volta tudo. Eu tô muito, né, a gente está pensando junto aqui, mostrando muito essa vulnerabilidade, né, de mesmo na desconstrução, ou gostei muito do que você falou, né, mesmo tentando construir algo, você o tempo inteiro você tem esse retrocesso de falar, cara, tem só um mês de um pensamento, onde eu fiquei pirando muito na vulnerabilidade, tanto do corpo quanto econômica, de me sentir meio moleque, de falar, cara, você tem 40 anos, você não pode mais quebrar a mão, assim. E é o pior imponderável, mas enfim, eu tava andando de bicicleta, poderia ter ido a pé, tendo menos chances, enfim, mas é imponderável. Então, desde esse momento que você passa por se martirizar, né, passa por tudo isso, de se sentir responsável, tal, mas depois eu via que era essa questão da vulnerabilidade não só do corpo, econômica mesmo, quanto isso afeta a gente, pelo fato de ter um background de falar, mano, você tá sozinho, falando em grana, você tá sozinho. E você vai estar sozinho em várias gerações. E assim, a gente já está passando isso para os nossos filhos. Ó, em grana você está sozinho, se vira, você tem que ser independente. Falar desse bagulho aí, né, do possível também, né. Às vezes a gente, nas nossas discussões e no que a gente exige, no que é exigido da gente, que o nosso pai seja igual ao pai do Enzo, né. O pai do Enzo consegue. Mano, eu lembro de uma fita quando eu era criança, assim, nem foi paternidade, assim, foi pai e mãe mesmo. Passei pra Turma da Mônica, nunca fui. O bagulho era R$1. R$1, não tinha R$1, eu não fui, mano. E todo mundo, tipo, minha turma, 40 alunos na escola, super lotada, como sempre, o pessoal já sabe. E tal, e 39 e eu não foi. E tipo, depois, anos depois e tal, no ensino médio, ensino fundamental 2, eu via muito das pessoas exigindo uns bagulho dos meus pais que eu não exigia. Que é tipo, vai ter o finado Play Center, vai ter o quase finado Hopi Hari.
e tal, e você tem que papo e aí eu tipo faz esse cálculo também, né, entre nós e também da nossa autocobrança, né, pela paternidade. Eu ainda não cheguei, mas estamos treinando na dedicação aí pra chegar lá da melhor forma. E é esse lance, né, mano? A gente tava falando com o Momo mais cedo sobre isso, da gente sempre colocar o títulozinho na frente, né? Como o podcast aqui é só sobre masculinidade. E a gente sabe que o lado negro da força, a gente fala pra gente, porque ninguém fala pra nós e nem por nós, né? A gente aqui é o Fubu do podcast. E a gente não pode basear as nossas exigências, a nossa luta social, a nossa afetividade em um modelo que exclui a gente e colocar um selo nosso. A gente não pode falar, sei lá, paternidade preta e seguir o modelo não preto de paternidade, não fora da nossa realidade, porque isso sempre vai gerar uma frustração. Porque o pai do Enzo, ele pode falar, tá aqui, o Enzo e o pai do Enzo e a mãe do Enzo. O pai do Enzo fala, saudade dos meus filhos, vou largar tudo, vou virar jardineira aqui do bairro, a mãe médica, a mãe não sei o que lá, segura aí a responsa de casa, virou dono de casa. Aí nós não dá, né, mano? Tem uma rima do Kanye West que eu gosto, que ele fala que é o Jerome did more time than Brandon, né? Que o Jerome pega mais tempo de cadeia que o Brandon, né? O Jerome a gente já sabe quem que é e o Brandon também a gente já sabe. Então, essa cobrança também, né, que a gente tem, mesmo a gente sabendo das limitações que foram impostas pra gente, que a gente tá conseguindo sair dessa gaiola, conseguindo abrir um pouco as asas, a gente acaba cobrando pra trás que nossos pais tivessem a mesma visão, que tivessem as mesmas possibilidades, a mesma caixa de ferramentas de afeto que a gente tem, que só tem uma chave de fenda, agora nós só tem uma chave de fenda, antes não tinha nada, tinha ar dentro dessa caixa de ferramenta, e espera que seja a caixa de ferramenta do MacGyver, que ele consiga construir uma espaçonave com a garrafa PET. E não é assim, mano, e a gente vai errar bastante, e a gente precisa descobrir qual que é esse caminho, qual que é essa paternidade e o que é confortável também dentro do ambiente familiar, né? Cada história é única, cada família é única. Às vezes a configuração de família exige que seja assim, exige que seja de outro jeito. Mas por enquanto não dá pra gente também ser inocente e não falar que a gente tá treinando nossas crianças pra sobreviver. Que eu não tô treinando meu sobrinho. Pô, não dá pra eu ser inocente e falar, vai lá, mal, brinca com todo mundo. Pode correr aí. Meu papel é estragar ele, cheio de chocolate, e ele voltar todo cheio dos vícios nada a ver, pro meu irmão ficar lá e se virar pra criar ele, mano. Eu só tenho que... sim, eu sou o tio legal que faz rap, que tem um monte de videogame em casa, joga aí até mais tarde, faz o que você quiser. Eu, no papel de pessoa que vai estragar o meu sobrinho, não posso pegar esse inocente e falar, não, brinca aí, pega aí o brinquedo, corre na loja, vai não sei o que lá, porque não é isso, mano. E tem essa relação com o tio, né, mano? Se a gente for pensar mais Morales aí também, tem essa relação com o tio dele, que é o mais próximo e tal, porque parte dessa responsabilidade pela sobrevivência, ela não tá tão forte, né? Meu papel de tio. Lógico que eu quero melhor pro meu sobrinho, mas eu quero curtir ele também, eu quero poder dar o que o meu irmão não pode dar, mano. Que é esse momento de, olha pros dois lados, vai, faz aí, né? Fingir que não viu e tudo mais, porque o bagulho que o Chris Rock fala, né, no Tambourine, que é um dos melhores stand-ups aí dos últimos 2 anos, que é, sempre falo isso pra minhas filhas, mano, aqui dentro de casa, a única pessoa que liga pro que você fala, pra como você se sente, o que vai acontecer com você, e às vezes nem dentro da sua casa, é nós. Então quando você sair da sua casa, mano, esteja preparado. Eu tô querendo retomar exatamente nesse ponto e no que o Olga falou, que eu acho que a nossa herança muitas das vezes tá tão envolta nessa perspectiva de sobrevivência que, tipo, mano, o conselho que se torna um mantra e de certa forma até nos prende, tipo, mano, você não pode deixar de trabalhar. Você não pode deixar de trabalhar.
Porque o trabalho ele acaba sendo uma chave que é que nem quando na ditadura militar os pretos tinham que sair com a carteira de trabalho, saca? Que é o que te valora. Eu acho que o trabalho, eu fico pensando assim, a nossa geração, eu faço umas relações, né? Eu acho que a nossa geração, ela é a geração anos 60 dos brancos. Eu fico nessas piras, saca? Porque, tipo, anos 60, anos 50, o que os brancos queriam nos anos 50? Tipo, mano, um cargo público. Segurança, mano, do dinheiro entrando super certo, mano, o dinheiro vai cair certinho na conta e com esse dinheiro caindo certinho na conta, você consegue, enfim, estruturar minimamente a sua vida. Eu, quando eu olho pra mim, eu falo, porra, eu ainda tô nessa fase, velho. Eu ainda tô na fase da segurança. E dentro da fase da segurança, quando a gente pensa, eu penso a minha mãe, eu penso, tipo, vários pais, várias pessoas mais velhas, cara, quando você tá na chave da segurança, e aí essa chave da segurança tá dentro da sobrevivência, você não pensa coisas ousadas, tá ligado? Tipo, vou largar tudo pelo meu sonho. Meu sonho é o teto, meu sonho é comida na mesa. Sonho da casa própria, né? Meu sonho é isso, mano. E esse tem sido as nossas bases de segurança. As nossas bases de segurança têm sido, tipo, a base elementar da dignidade, mano. Pra gente, e quando a gente, nossa geração, olha pros nossos mais velhos, pros nossos pais, e a gente fala assim, por exemplo, mano, um menino preto fala assim, eu quero ser rapper. Se olhar pro pai e falar, você tá louco, você não vai ganhar dinheiro, você vai viver como? Eu não vou continuar te sustentando. Porque, tipo, eu te dei as ferramentas, eu quero que você ande por si só, porque eu não vou estar aqui. Então a nossa condição de amor é tipo o corte de sonhos. Eu vivi isso com meu sobrinho. E eu mais velho, eu percebi isso. Cara, meu sobrinho falava assim, eu quero ser jogador de futebol. Eu olhava pra ele e a diferença para meu sobrinho não é tão grande. Eu tinha 11 anos mais velho que ele. E ele falou, quero ser jogador de futebol. Eu falei, tá bom. Você quer ser jogador de futebol, mas e o plano B? Eu falo isso pra ele desde que ele tinha 7 anos. 7 anos. E o plano B? Tá, mas e se não der certo? Então você percebe que, tipo, na sua condição do que seja amor, do que seja, tipo, eu me preocupo com você, cara, eu olho pro seu sonho e falo assim, mano, isso aqui pode não dar certo. Então você acaba sendo de muitas das vezes o vetor do desestímulo. Hoje meu sobrinho faz outra coisa. Mas eu podia ser aquele cara que falou pra ele assim, cara, vai, eu te dou toda a sorte, se precisar de qualquer coisa, eu vou te... Mas como eu falei, eu sou o branco dos anos 50, assim, tipo, mano, vai no que é seguro, vai no que você vai te dar condições extremas de sobrevivência, mano. Não no que você olhe pra frente e se perca. E tipo, enfim, na verdade a ideia não é nem se perder, na verdade é se frustrar. A gente tem um medo da frustração, a frustração já tá dada pra gente, eu acho. As condições, enfim, do mundo antipreto, do racismo antipreto, elas nos colocam num lugar de frustração. Para escapar disso, a gente às vezes não consegue sair assim. Hoje eu olho pro passado e falo assim, putz, mano, vai, mas enfim, dentro da minha limitação eu não consegui fazer, também é uma deficiência. Tem um bagulho que você falou aí que lógico que o podcast é uma mídia de áudio, então as pessoas que estão ouvindo isso aqui 1 semana, 2 semanas depois não vão ter a resposta, né? Quantos de vocês, pode levantar a mão, gente, quantos de vocês já ouviram dos pais, eu não vou viver pra sempre? Pode levantar. Esse bagulho aí, e a gente tá sendo treinado, mano, eu não vou viver pra sempre, é tipo, você não tem uma rede de segurança, não tem, mano, eu tô ouvindo esse bagulho desde, tipo, 6 anos, que foi quando eu aprendi a andar de ônibus sozinho. Aprende a descer, aprende o caminho de casa que eu não vou viver pra sempre. Aprende o seu telefone, o telefone da casa da sua avó que eu não vou viver pra sempre. E tudo mais. Gente, eu sei, tá muito divertido e tal, mas a gente precisa encerrar. Pra encerrar, eu queria encerrar sempre uma coisa positiva. Eu queria que vocês indicassem 3 filmes. Pode ser qualquer filme, tá? Não precisa ser masculinidade, não precisa ser... Pode indicar aí 3 filmes para as pessoas se divertirem e tudo mais. Tem um documentário que chama Minding the Gap. Ele concorreu ao Oscar na categoria de documentários.
É muito interessante, insiste no começo, tá? Principalmente quem não gosta tanto dessa estética, porque assim, parece, quando você começa a assistir, parece um vídeo de skate. São 3 amigos, um negro, um chinês, descendente de chinês, americano descendente de chinês, e um branco americano que mora numa cidade do Illinois nada. No começo só mostra as fitas antigas de skate, eles dando rolê, umas brincadeiras bestas, churrasco, bem brincadeira de homem ogro do skate. E esse chinês é o diretor. E ele começa a contar a vida dos amigos. E aí ele vai entrando na vida dos amigos que estão ficando adultos nessa cidade que não tem trabalho direito. E aí você vai vendo todos machos quebrados. Eu não quero dar spoiler, gente. Mas enfim, é interessante nesse filme, primeiro que ele não tem masculinidade no nome. Não, mas é um filme que fala muito disso. E ao mesmo tempo são todos aqueles caras que são admiráveis. Você vê que os amigos se admiram. Pô, o negão é bom pra caralho no skate. Da turma ele era o único que podia ser profissional. E essas coisas, assim, eu achei um filme que, me tocou tanto fazendo essa leitura. Da masculinidade. O outro também é a série Losers, que tem. Esse não tem na Netflix, vocês vão ter que dar seus pulos. Mas tem no Stream ou Legenda e tal, tá bem fácil de achar. O outro é Losers, tem na Netflix. É muito interessante, é uma série que foca nos perdedores. O cara vai lá conta a história de gente que perdeu no esporte e quando ele perdeu foi a virada da vida da pessoa. Tem um case que é maravilhoso, que fala muito do que a gente está falando, que é o episódio do boxeador. Começa por ele, do boxeador e da menina negra que faz patinação artística. Mas o do boxeador é quase um resumo do que a gente falou aqui. Desse tough love, desse amor duro, e como esse cara conseguiu, ele viveu a vida inteira com medo desse amor duro e como ele conseguiu dar uma volta, que eu acho bem interessante. E deixa eu ver, tava falando Losers. Um amigo meu que me falou isso, eu comecei a assistir recentemente, mas eu achei bem interessante. Tem uma série da Netflix que chama Brooklyn Nine-Nine, que é uma delegacia de polícia e tal. Porque no final a gente acaba falando a gente vai pegando as histórias de macho quebrado e vai falando, eu melhoraria aqui. Mas a gente nunca deu uns exemplos bons, né? Essa série tem vários personagens, eles todos quebram o estereótipo. Então, um dos chefes da polícia é um negro gay. Um dos personagens principais, tá? O principal da série é um cara que é muito interessante. Ele tem um relacionamento com uma das personagens principais, com uma policial mulher, mas ele realmente, dos capítulos que eu vi, ele não reproduz nada dessa masculinidade tóxica. Eu vou falar de um jeito muito simplificado quando tento explicar para os outros o que é masculinidade, o que é masculinidade tóxica, né? Então, simplificando muito, essa masculinidade sem o machismo. Eu acho muito interessante também assistir essa série, é divertido, é engraçado, são curtinhas, mas com esse olhar, assim, de falar, cara, realmente, esses caras, até a primeira temporada, todos os personagens, eles têm os dilemas, têm os problemas, mas esse problema eles não reproduzem. Eu pensei em 3, primeiro foi o que me impactou até agora, eu já assisti várias vezes e eu não consigo escrever, porque eu acho que escrever é uma maneira também da gente elaborar as nossas, percepções, afiar, né? Um Limite Entre Nós, esse filme que você acabou citando, ele pensa a masculinidade em tantas esferas, relação com o filho, relação com a mulher, relação com o trabalho, os traumas, que eu falo assim, esse seria um paradigma, de certa forma, das nossas, tentativas e erros, assim. Eu fiquei muito chocado assistindo esse filme. Esse filme, ele me foi uma escola, eu tomei uma decisão super séria a partir do medo. É muito louco. Eu fiquei com tanto medo de me tornar o Troy, que é o personagem principal, que eu tomei uma atitude, de mudança de vida, assim, né? Então eu sempre eu falo para as pessoas assistirem, assim, somente homens pretos assistam esse filme. Seria um bom divã, vamos dizer assim, a gente se pensar nesse mesmo lugar. O segundo filme é um filme do Spike Lee, de 96, chamado Todos a Bordo. Todos a Bordo é um filme excelente, assim, que ele trata a diversidade, a masculinidade na sua diversidade. O enredo é homens pretos que vão para a marcha de 1 milhão de homens de 95.
É quase como um documentário, e aí esses homens vão trocando experiências e a gente vê que a quantidade de histórias únicas, assim, e como que essas masculinidades, né, esse jeito de ser homem, eles em vários momentos estão em choque. E o terceiro, ele não trata exatamente sobre a masculinidade, mas eu acho que a gente precisa de histórias cálidas, sabe? Histórias belas, histórias que a gente olha assim e fala, porra, nós somos merecedores de vivenciar essa sensibilidade. Esse último filme esse filme baseado no livro do James Baldwin, chamado Se a Rua Bailey Falasse, ele é lindo demais. Ele é lindo demais e eu, enfim, coloco aqui como referência, assim. Ele é muito bom pra gente pensar essa sensibilidade que muitas das vezes o racismo tira, assim. É bem foda. Bom, o último filme que eu assisti tem no Netflix, é O Menino que Descobriu o Vento. Um filme que vira e mexe eu acabo assistindo. Você procura alguma coisa pra assistir, você não acha nada interessante, eu sempre acabo vendo Cidade de Deus. Então, acho que muita gente também faz isso. E outra também que eu sempre costumo ver também com frequência é Forrest Gump, que tem umas analogias muito profundas nele e toda vez que eu assisto eu entendo de uma forma diferente ou pego alguma coisa que passou. E rápido, falou muito rápido. Falei, não precisa ser de masculinidade, é segundo masculinidade. Aí eu, do contra, vou falar de masculinidade também, que é o I Think I Love My Wife, do Chris Rock. Esse filme 20 de 10. Eu acho que o nome em português, porque eu sou chato, fico procurando um monte de filme que não sai aqui no Brasil. Eu acho que é Uma Minha Mulher. O Piratinha da Sua Quebrada deve ter esse filme, porque ele é bom. Ele conta a história de um casal que está em um relacionamento estável há muitos anos, já estão no seu terceiro filho, se eu não me engano. E eles estão numa fase meio estranha, porque não tá rolando sexo entre eles. E nesse momento aparece a Olivia Pope, jovem, toda se querendo, divertida, fala, escolhe essa camisa diferente pra você sair. Eles são amigos da faculdade, ele fica encontrando com ela no trabalho e tudo mais. Escolhe essa camisa, se aventura mais, escuta essas músicas novas. E é uma narrativa muito interessante nessa coisa da afetividade e da afetividade a longo prazo. Que eu acho que uma das coisas que foi legal hoje é que a gente falou de masculinidade, que o meu maior medo quando a gente vai fazer essas coisas é falar, tipo, os clichês do bagulho mesmo. Eu sofri racismo porque e não sei o que, conta e tudo mais. E eu acho que a gente pode se aprofundar nessas conversas, já que a gente parte do ponto de que somos todos negros e que se a gente tá aqui é que a gente tá entendendo o que tá acontecendo, assim. Eu acho que tem gente que tem uma realidade um pouco diferente, mas a gente não falou do Emmett Till e tudo mais, que são histórias que a gente conhece e são narrativas que a gente não quer reproduzir, se a gente quer construir, precisa ser lembrado para que não se repita, mas eu acho que a gente pode falar de coisa boa, a gente pode falar de construção, ao invés de ficar só lembrando. Não que seja não positivo e tal, mas tipo, acho que a gente pode ser mais Chance the Rapper, mais brilho, mais MC, assim, conquistar coisas e ser um pouquinho menos, sei lá, Bone Thugs, né, facção central, assim, chove dentro da sua casa, sabe? Acho que dá pra gente trocar essa ideia. E esse filme tem esse diálogo de estagnar e tudo mais. Vou dar uma roubadinha, indicar uma série, Blackish. Assistam, é uma série muito legal, é uma série que ela não tem o direito de me fazer chorar, mas ela faz toda a temporada, acontece alguma coisa que eu choro. Essa penúltima temporada, estamos na 5ª temporada de Blackish, é um episódio que me tocou bastante, uma sequência de episódios que me tocou bastante, e também tem essa importância, tem esse momento que é a troca sobre paternidade. Você tem o vô falando com o pai sobre como lidar com o filho, e o filho descobrindo a sexualidade. E o filho, ele tá numa posição que o pai nunca ocupou, e o pai tá numa posição que
o vô nunca imaginou que o filho alcançaria, assim. Isso é bem louco, que é tipo... O Dre, né, que é o personagem principal, Anthony Anderson, ele é um publicitário de sucesso na Califórnia e ele mora no bairro dos Playboy, só tem ele. A única família preta que tem lá são os Johnson, a Bo Johnson, que é a Tracy Ross, pode me ligar quando quiser, é a médica, neurocirurgiã, renomadíssima. Eles têm 5 crianças, certo? E é isso. E discutir a negritude a partir desse lugar aí. Todo mundo é classe média, os filhos vão para a universidade sem suar, não tem... Ah, como que a gente vai pagar a conta mês que vem? A ideia é... E aí, como que você educa seus filhos para agir dentro de um restaurante onde só tem gente branca rica e você não quer que eles passem vergonha porque você tá ligado que as pessoas estão olhando? Esse é o debate que eles estão tendo. Como que a gente mostra que a gente... Primeiro, a gente não precisa mostrar, né? Mas como que a gente ocupa esse espaço sem a gente ter que ser extra para mostrar que a gente merece estar nesse espaço? Como que a gente que ascendeu socialmente aqui, através do trabalho, do capital e tal, lida com o nosso primo que acabou de sair da cadeia? Esses são os debates que eu acho que são interessantes também da gente ter, que é uma narrativa diferente, né? Porque quando a gente vê sempre o mocinho da periferia que tá lá, ganhou na loteria, sempre, né? Nunca trabalhou, mereceu ali, tipo, dentro dessa meritocracia de mentira que eles falam que se você trabalhar você vai conquistar. Que o cara que, quando tava tudo contra ele, conseguiu. Como que ele lida com isso? Como que lida de uma maneira saudável? Acho que Blackish diz muito sobre isso. E eu acho que quem não assistiu deveria assistir o Homem-Aranha no Aranhaverso aí, de preferência legendado. Se tiver criança, tá autorizado dublado, mas se você é uma pessoa que sabe ler, consegue acompanhar ali, por favor, porque tem o Mahershala Ali, um dos melhores atores aí e tal, precisa ser protagonista de algum filme, porque ele é infinitamente capaz aí de segurar um filme sozinho, tá ganhando papel de coadjuvante aí, Oscar de coadjuvante, SEGA Award de coadjuvante, Globo de Ouro. Precisam colocar ele na frente, certo? E também tem o Shameik Moore. Quem ouviu o podcast de Dope lembra que eu cantei a bola que ele seria uma grande estrela. E ele está se encaminhando para isso. Eu acho que é uma história legal também, fala sobre grandes expectativas, né? A única coisa que eu não gosto muito do filme é que quando o Homem-Aranha é preto, é tipo, qualquer um pode ser Homem-Aranha. Mas, mano, não é assim, né, mano? O bagulho é uma resposta. Eu acho legal as liberdades que eles tomaram de manter, quem não lê quadrinho, manter a mãe, manter os dois e pensar nessa sequência. Também acho coisas de nerd, acho legal o Nicolas Cage participar do filme, não tem nada a ver com nós, mas é legal porque ele é meio maluco e o Homem-Aranha no ar é todo doidão lá. Eu acho que é importante. Mas é esse bagulho, grandes expectativas, como lidar, né, sendo, acho que aqui a maioria, né, pessoas pretas que estão num espaço onde as pessoas não estão acostumadas a ver a gente. E como agir e como acolher, como trazer pessoas para esse lugar, né, que o Black apresenta. E esse outro também é relacionamentos de longa duração, afetividade de longa duração, né? É uma construção, eles construíram aquilo e como que é e quão cara é a manutenção dessa afetividade. Tô bem feliz, gente. Acho que a gente precisa fazer mais. Mas eu tô bem feliz porque a gente não conseguiu falar sobre a masculinidade em si, assim, sem ficar tipo... mas porque, sei lá, não ficou num fla-flu de gêneros e tal, não ficou... Porque a ideia é da gente falar sobre masculinidade, acho que também falar da gente, né? Falar sobre a gente, falar pra gente. Porque, como eu disse, o Lado Negro é o fogo dos podcasts, for us, by us e tal. Gostaria de pedir muito barulho aí pra Olga Mendonça, certo? Nossa, gente, vocês estão cansados de ver a gente falar. Barulho pra Olga Mendonça! Muito barulho pro Tago. Barulho pro Danilo. Certo?
Barulho pro Digão, nosso engenheiro de som maravilhoso. Barulho pro DJ Beans. Obrigado. Barulho pro Augusto. Até tuitei, eu me promovo mal pra caramba, gente, mas tá tudo certo. Gostaria de agradecer o Estúdio Lâmina, gostaria de agradecer a minha esposa, a minha Regina, que cuida aí, ou escuta a minha chatice, certo? Que é importante. Tá? A Catarina Marçal, que ajuda a produzir muitas das coisas, todas as coisas que eu faço junto, é sempre parceria forte aqui, não era, nós dois, certo? Desde 2014 a gente trabalha junto e estamos realizando vários sonhos e sonhando várias outras coisas, certo? Queria convidar vocês, sempre, todas as quartas, estamos aqui com a Festa Punga, DJ Minizu, DJ Beans, um convidado, eu como mestre de cerimônia, Catarina na produção, apresentando aí possibilidades nas músicas, certo? Às vezes você vai naquele rolezinho que é um pouco viciado, que você sempre vê o seu ex, sua ex, ou tem aquelas pessoas chatas que puxam o braço, que fala bêbado assim, o álcool espirra na sua cara. E aqui não tem nada disso, aqui é um rolê tranquilo, onde a gente escuta música boa, onde a gente troca ideia e onde a gente faz coisas novas. É isso, barulho pra vocês mesmos, que são maravilhosos. Gente, é isso, somos Heróis de Rosto Africano e até a próxima. No seeds in the tree, smoke something that is easy to see. Why be so deep in these streets? Underground with the thieves and the creeps. Far away from y'all, marching with the mark of the beast. As the machine spreads the disease, got you hooked to the virus and the vaccine. In 10 years, watching kids turn to zombies. The list in the devil's army, that's okay. I'd rather sit back, stack 1,000 rounds of spray. Army jackets and army cats smoking by.